Olá, pessoal, tudo bem? Convidar a Cris para entrar aqui comigo. Olá, Oi! dividindo tela já. Dividindo tela já. Quem já tá aí, já envia esse ao vivo aí para os colegas para ajudar a gente a disseminar esse conhecimento. Já clica na flechinha ali e envia para um colega, envia para um amigo para vir assistir com a gente aqui também. Compartilha o conhecimento também. Então, gente, o tema que eu e a Adri escolhemos para começar a falar com vocês hoje foi sobre toxina botulínica, mitos e verdades sobre a toxina. Então, para situar quem está entrando, é um tema que é tão interessante para os nossos alunos que aplicam a toxina, né, para quem é profissional da área, como também para quem é paciente da área. Então, é um Cortou tema o áudio, bem Cris? polêmico. Cortou? Não, Aí, eu tô te voltou. vendo ainda, Pri. Eu Voltou, tô te pode vendo. Tá, continuar. bom, vou recapitular. Então, a Isso. gente escolheu um tema que ele é tanto interessante para quem é profissional da área, para quem é harmonizador, para os nossos alunos, como também para quem é paciente, né? Porque nós vamos desmistificar, falar algumas verdades, o que é mito, o que é verdade sobre toxina. Mas Hoje é antes de dia de falar qualquer as coisa, verdades. hoje é dia de falar algumas verdades. Mas antes de falar sobre esses mitos e verdades, para situar quem está assistindo, falar o que é a toxina botulínica, né? Que é o famoso Botox. Botox nada mais é do que a toxina botulínica de um laboratório chamado Allergan, um excelente laboratório. Então, para que vocês se situem, é mais ou menos como falar que lâmina de barbear é Gillette, né? Ou que amido de milho é maisena. Então, é um nome que caiu na graça e que é utilizado hoje muito mais famoso do que o próprio nome do produto, que é a toxina botulínica. Então, a toxina botulínica nada mais é uma toxina que, quando aplicada em músculo, ela é uma toxina para ser aplicada em músculo, ela promove o relaxamento da musculatura onde ela é aplicada. Então, muitas vezes os pacientes não sabem, mas a toxina, para você que já é profissional da área, você já deve saber disso, a toxina nada mais é do que um relaxante muscular. Então, onde ela é aplicada, ela promove o relaxamento daquela musculatura. Então, quando nós fazemos uso da toxina, qual é a intenção? A intenção é justamente que são apenas dinâmicas, ou seja, quando eu faço a expressão, elas aparecem. E elas começam a ficar sedimentadas, ou seja, aquelas ruguinhas que tinham apenas no movimento, elas começam a ficar também no repouso, para que a gente evite essa ruga justamente que ela se sedimente e vá para o repouso e para evitar justamente as ruguinhas também no movimento, tá? Que mais, gente? Então, o Há que um Cris exemplo está... bem legal que a gente falar do lençol lá e do Ah, elástico. tá. O que a Então, um Cris exemplo bem está legal que a gente... resumindo, resumindo o que a Cris está falando, é que a toxina botulínica ela é excelente para prevenir que as rugas aprofundem. Depois que a ruga já está estabelecida, a toxina botulínica tem sua limitação. Desculpa, Cris. Exatamente. Não, Continua. imagina. Falando muito científico, acostumada a dar aula, né? Então, um exemplo muito legal para quem está assistindo é falar justamente sobre um elástico, né? Como se a gente observasse um elástico, que é o nosso músculo, e um lençol em cima, como se fosse a nossa pele. Então, quando a gente movimenta esse elástico, a gente tem a dobradura do lençol. Então, quando a gente movimenta o músculo, né, a pele que está em cima, ela movimenta. Então, ela começa a craquelar, ela começa a formar a linha, começa a formar a ruga. E é por isso que a gente faz o uso da toxina na musculatura, para que ela relaxe e para que a pele, ou seja, o nosso lençol, não dobre. Só que o que que acontece? A toxina ela caiu nas graças da população como primeira opção de tratamento estético, e a gente vai mostrar um pouquinho, desmistificar um pouco por que ela não deve ser a primeira opção do paciente e as principais dúvidas que vocês possam ter a respeito da toxina. Isso. Dri, Então, pode... o primeiro mito que eu vou trazer aqui para vocês é sobre marcas comerciais, né? Então, tem muita discussão em qual é a marca que é melhor, né? E hoje, os estudos científicos não são conclusivos quando comparam marcas comerciais de toxina botulínica. Muitas vezes, os estudos que sempre tendem para alguma marca estão patrocinados por determinada empresa.
né? Então, lendo criticamente artigo científico, hoje nós não temos artigo de qualidade que nos traga exatidão de comparação entre durabilidade entre Dysport, entre Botox, entre Xeomin, Botulinum e Botulift, tá? Então, que são as principais marcas que nós temos hoje aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro mito. Não tem marca superior, né? Uma marca superior a outra marca. O que é importante quando o profissional está trabalhando com uma determinada marca? A gente sempre tem a nossa queridinha, né? Devido às características de cada uma, tem uma que não precisa colocar na geladeira, tem outra que pode congelar, enfim. O que é mais importante? Nós tomarmos todos os cuidados na hora do transporte, na hora da diluição e da manutenção da temperatura. Então, o que é a regra geral dentro da toxina botulínica? Respeitar o que o fabricante diz. Porque cada empresa fez as suas pesquisas e desenvolveu seus produtos sob determinados parâmetros. Então, se a toxina botulínica determinada lá X pede para que coloque na geladeira a determinada temperatura, 2 a 8 graus antes de diluir, você vai respeitar essa temperatura. Se a outra marca pede para usar a toxina até 4 horas de diluição, a gente vai respeitar. Quanto mais fresco for utilizado a toxina depois da diluição, maior a potência da toxina que a gente está utilizando. Então, muito mais do que a marca comercial que a gente vai escolher, principalmente a gente tomar atenção para esses detalhezinhos do nosso dia a dia, certo? Então, cuidado na diluição, no armazenamento, cuidar para não contaminar, né? Porque é um produto que a gente vai dividir, às vezes, um frasco em 2 pacientes, né? Então, cuidar sempre para não contaminar, certo? Então, o que a Adri quis falar é que, assim, quando chega um paciente no seu consultório e fala, você vai fazer a Botox, você usa Dysport, você usa Xeomin ou Xeomin, né, que é alemã, o que a gente quer dizer? O que a gente quer dizer? Não se prendam a marcas comerciais. E sim, saibam que você está indo num bom profissional e que ele está tratando aquele produto da maneira que a bula manda. Porque cada produto vai ter uma pequena variação, né? Então, o que acontece? É tratar uma medicação. Então, muitas vezes, o que acontece? O paciente chega no consultório querendo uma marca específica, mas não adianta você ter a Botox e Botox se aquele profissional dilui da maneira errada, ou se ele veio numa forma de transporte errada, um transporte agitado, um transporte quente. Então, o que acontece? Você precisa confiar no profissional que está fazendo a aplicação, né? A procedência do produto, claro que é super importante, mas um bom profissional vai saber a procedência do que ele compra, tá? Outra dúvida super importante, pessoal, e que também é uma coisa muito comum no consultório, o paciente fala, quanto que vai durar a aplicação do meu Botox? Né? Quanto tempo a minha toxina vai fazer efeito? Então, pessoal, isso é extremamente controverso. Existem estudos, os últimos estudos mostram que algumas pessoas a durabilidade de aproximadamente 55 dias até 168 dias, ou seja, quase 2 meses a quase 6 meses. Quando a gente fala de durabilidade, nós estamos falando do relaxamento da musculatura. Se ele é um relaxante muscular, a musculatura vai ficar paralisada, correto? O que acontece nos estudos que medem a durabilidade de até quase 6 meses? O padrão de comparação ele não é muito confiável, eu diria, porque seria a foto, né, do inicial, das marcas iniciais, até do vídeo inicial do que seria o movimento, para o que é no final. Só que o que acontece, né, para a volta total da movimentação da musculatura? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um paciente, a gente aplicou, 3 meses ficou bem paralisadinho, total relaxamento. E a partir desses 3 meses, a musculatura começou a se recuperar e começou o movimento devagarinho. Então, começa a movimentar a musculatura, mas não da mesma maneira que movimentava anteriormente. Então, para a gente ser sincero com os pacientes, a média de durabilidade do que os artigos falam
é de até 3 meses, na maior parte dos pacientes, de relaxamento total. Ou seja, você faz a toxina e ela fica com relaxamento total. Só que a musculatura, o nosso organismo é tão inteligente que ele quer se recuperar. Então a musculatura quer movimentar novamente. E isso começa a acontecer na maior parte dos pacientes. Alguns mais sortudos isso acontece um pouco depois, alguns mais azarados isso acontece um pouco antes. Começa a movimentar novamente. Então, eu não tenho como chegar para o meu paciente e prometer para ele 6 meses de relaxamento da musculatura. Isso é um mito, pessoal, tá? Então, a durabilidade vai depender muito do como eu tratei essa toxina e disso, do paciente. Perdão, pessoal, tô gripada. Então, parem de Vai lá, falar para Adri. os pacientes de vocês que a toxina botulínica dura 6 meses. Que no melhor das hipóteses, ela vai durar seis Desculpa. meses. Mas a média são 3 meses, né? Porque se você falar para o teu paciente, tua toxina vai durar 6 meses, e não é o que realmente acontece, para o paciente, quem errou foi o profissional, né? E, na verdade, foi Exatamente. uma falta na hora de explicar, na hora de informar o paciente realmente como acontece. Né? Como a Cris falou, o nosso corpo é muito inteligente, então a musculatura não quer ficar atrofiada, não quer ficar paralisada. Então, a toxina vai fazer um dano nessa musculatura, e essa musculatura quer né, por determinados processos fisiológicos, voltar à sua ação. Então, geralmente, em média 3 meses, o paciente vai ter o retorno da atividade devagarinho, né, de uma forma progressiva, mas ela vai retornando a força mais ou menos em até 6 meses. Então, é a força da musculatura que leva 6 meses para retornar, e não o efeito estético da toxina botulínica. Ó, o pessoal está perguntando se a gente pode refazer a aplicação logo em seguida, quando a toxina já começa quando a toxina não, perdão, quando a musculatura já começa a voltar. A gente não recomenda que faça a aplicação logo em cima, tá? Até porque existe, também é outro mito que a gente quer esclarecer para vocês sobre o efeito vacina, né? Qual é o intervalo de aplicação qual é o intervalo entre uma aplicação e outra? Mas a gente recomenda que você deixe o organismo, né, se recuperar. Você deixe o movimento voltar. Você vai falar um pouquinho do efeito vacina, né, Adri? Vou. Então, assim, para os surtos de botulismo que existiram, né, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, foram desenvolvidas vacinas, né? E uma das vacinas desenvolvidas foi para o próprio botulismo. Então, o corpo tem capacidade de criar anticorpos contra a toxina botulínica, tá? Então, esse é o nosso medo com relação a reaplicações seguidas. Não somente esse, já vou explicar para vocês. Mas o que os estudos nos dizem hoje? O que a ciência nos diz hoje? Que em doses estéticas nós temos 0 a 1% de chance de efeito vacina. É muito baixo esse efeito vacina. E esse efeito chega até 3%, de 0 a 3%, quando nós tratamos de distonias cervicais, por exemplo, que nós vamos utilizar 3 frascos de toxina botulínica, diferente de um protocolo estético que a gente vai utilizar meio frasco de toxina botulínica. Então, o risco realmente é muito menor. Qual que é a nossa maior preocupação com reaplicações seguidas? A toxina botulínica, ela é teoricamente antibiológica, porque nós estamos reduzindo a função de um músculo que foi feito para movimentar, para trabalhar, né? Durante o período do envelhecimento, durante a fase do envelhecimento, nós já temos naturalmente uma redução de volume e de força muscular. Já é processo fisiológico de envelhecimento natural. E aumento do tônus da musculatura. O que é o aumento do tônus? Nós vamos recrutar mais fibras dessa musculatura para que a gente consiga fazer a mesma contração. Então, já é um processo de envelhecimento natural. O músculo já sofre um processo de atrofia natural. Então, com a toxina botulínica, nós estamos, além de acelerar esse processo, a gente está potencializando a atrofia da musculatura. Por isso que, geralmente, a mulherada que faz toxina muito seguido, a gente começa a ver um desenho na testa, onde essa musculatura que não é afetada pela toxina fica mais volumosa e a região central da testa fica
mais atrofiada. Então, a musculatura fica fina e os ossos da testa começam a ficar evidentes, né? Fica uma linha de divisão na região onde aplica e na região onde não aplica. Então, a longo Exatamente. prazo, a toxina botulínica não é um tratamento legal de ser feito com Biológico, né? frequência, né? Então, a gente vai O falar para pessoal vocês perguntou de também. dose, Bru. Pode falar, Cris. Olha, a toxina, ela é dose dependente, sim. Ou seja, se eu utilizo pouca toxina, eu não tenho um relaxamento adequado na musculatura. O problema é que o que acontece em relação à toxina? Que não adianta eu usar um vidro inteiro para fazer um protocolo. Quando a gente fala protocolo estético, eu vou fazer a glabela, a testa e os olhos do paciente, tá? Então, não adianta você usar um vidro inteiro e eu vou utilizar, vamos dizer assim, um protocolo legal, 50 unidades lá, metade de um frasco. Aí eu vou usar um frasco inteiro porque vai durar mais tempo. Então, existe um limite de dose, que também varia de paciente para paciente. Não me perguntem assim, Cris, então qual é o limite legal para eu não usar uma dose excessiva ou não usar uma dose muito pequena? Também é uma fórmula que a gente aprende para cada paciente, tá? Porque cada paciente é específico, o metabolismo é diferente. Então, é dose dependente, porém, eu tenho que ter um limite na dose para que tenha uma durabilidade legal, mas não adianta eu ultrapassar uma dose gigantesca achando que eu vou ter um grande ganho, porque você não vai ter um ganho gigantesco, O que né? que a Você não gente vai ter um escuta? ganho de muito tempo maior. Pode falar, Adri. O que que a gente escuta muito dos alunos? Nossa, essa ruga está muito profunda. A glabela, tô com uma ruga muito profunda. Eu vou colocar uma dose maior de toxina. E lembra o que é o efeito da toxina botulínica? Redução da força da musculatura, né? Então, não é a profundidade da ruga, a fundura da ruga que vai Fundura. nos dizer o quanto tem que Exatamente. colocar de toxina botulínica. Da mesma forma, quando o paciente volta uma semana depois, 10 dias depois, para fazer a complementação, se a musculatura já não mexe mais e ainda tem ruga, o caso não é de complementar a toxina botulínica. Então, a toxina botulínica não vai tirar ruga, ela só reduz a força da musculatura. Então, é uma dúvida bem Então, frequente e às vezes o profissional acaba jogando dinheiro fora porque está colocando uma dose que não vai trazer melhoria, está colocando o paciente numa dose de toxina, então você está intoxicando o teu paciente sem precisar, né? Então, isso é bem importante. A toxina botulínica não tira a ruga, ela reduz a força da musculatura. Daí o exemplo da Cris lá do elástico e do lençol. Então o elástico para de trabalhar, então o lençol, a pele que fica em cima, ela fica mais então, alisadinha, né? Sem movimento. exatamente. Então, como a Adri falou, na parte biológica da toxina, se a gente pensar num bolo inteiro, estou construindo um bolo. Em que parte eu vou colocar a cereja do bolo, né? A toxina. A toxina seria a cereja do bolo. Então, o que a gente fala? Que os procedimentos estéticos, eles começaram numa contramão da história. Porque o que acontece? Né? Esse mesmo exemplo do elástico, que é a musculatura, e o pano, que é a pele, e cadê o cuidado com a estimulação do colágeno? Né? Estimular o colágeno é biológico. Paralisar uma musculatura não é biológico, né? E a gente faz a paralisação dessa musculatura, né? Claro, existem tratamentos com toxina que são para musculaturas, por exemplo, para estrabismo, blefaroespasmo, né? Situações onde o neurônio motor, onde existe uma contração muito forte. Mas falando de estética, a gente está utilizando um produto para causar uma flacidez numa musculatura. Então pensem o quanto a visão da estética, ela vai mudar com a entrada dos bioestimuladores, que é um outro tema muito legal que a gente pode trazer para vocês também, se vocês quiserem. Uhum. Então, Isso. é muito legal fazer a toxina, tem um resultado legal, mas os pacientes mais novinhos, que ainda não vincou, não fez a fundura, né, da ruga, o que é melhor fazer? A gente tem uma gama de tratamentos enorme, né? A gente pode fazer microagulhamento, a gente pode fazer tratamentos de pele, a gente pode fazer um eletrocautério. Então, tem tantos tratamentos que são mais biológicos que a toxina, e não seria o primeiro passo
para A utilização. Então, suplementação isso a gente quer bioral, né? esclarecer. Importantíssima a suplementação do Suplementação, paciente. Porque se exatamente. a gente pensar da seguinte forma, se o paciente no auge da sua juventude, vai lá, 20 anos, 22 anos, tem a força muscular maior da sua vida, na fase ali dos 20 e poucos anos, né? Por que a pele não quebra quando o paciente tem 20 anos se a força da musculatura é maior, se o volume da musculatura é maior? Porque tem qualidade de pele, né? A derme está Exato. cheia de colágeno, Colágeno. elastina, ela tem elasticidade, né? Não passou pelo processo de elastose. Então, quando a gente vai, os anos vão passando, a musculatura diminui, mas em contrapartida, a gente tem atrofia dérmica, né? Então, nós temos que lançar mão de tratamentos que façam com que a gente mantenha a jovialidade de derme, né? Para que a pele não quebre. Alguém Exatamente. perguntou E ali, outra coisa achei que as pessoas não interessante. pensam, né, Dri? É que as pessoas não pensam também que as rugas, até uma certa idade, elas são rugas da musculatura, né? Ou seja, a musculatura faz com que a pele quebre, elas acontecem na pele, né, na derme. Só que a gente também tem as rugas do sono, tá? E como é que a gente vai paralisar as rugas do sono, que são rugas, né, de você ficar num movimento contínuo? Então, é muito mais importante para esse tipo de ruga que vai começar a aparecer lá mais para frente com a falta de colágeno, a indução do próprio colágeno. Então, essas dúvidas, assim, né? O paciente muito novinho começou a ver uma ruga. Esse paciente primeiro tem que passar análise, ver se realmente ele precisa iniciar pela toxina, se ele não precisa fazer vários outros tratamentos antes disso aí, né? Antes de ir para um tratamento que a gente considera ali a cereja do bolo, né? Uma linha final de tratamento. Isso aí. Alguém perguntou ali se a gente é a favor de retoque. Então, a gente não chama de retoque, a gente chama de complemento. Então, nós somos sim a favor do complemento, ali entre 7 e 10 dias, né? Que é o pico de ação da toxina botulínica para músculos menores, músculos menos espessos. E nós fazemos uma dose complementar se a nossa dose inicial não foi suficiente, tá? Então, a gente mais ou menos faz ali entre 7 e 10 dias a dose de complementação. O que mais, Cris? Exato. Ah, e outra coisa, pessoal. Quanto à durabilidade que eu falei para vocês, uma média lá de 55 a 168 dias, que é uma média gigantesca de mudanças. Pessoal, pacientes que têm um metabolismo acelerado, paciente que vai lá para o CrossFit, paciente que corre, paciente Ó, atleta, o paciente de ou que crossfit, ó, toma, todo enrugado. ou toma termogênicos, é um paciente que a toxina vai durar menos tempo. E mais um alerta. Depois que você faz a toxina, porque, olha, eu falo que todo profissional deveria falar isso para o seu paciente. Não pode fazer determinados tratamentos em cima da toxina, porque metaboliza a toxina, como uma radiofrequência, um laser. O que que acontece? Não é que você não possa fazer, mas você deve esclarecer que o resultado, a durabilidade, vai diminuir. Vai diminuir, porque você está acelerando a degradação daquela molécula, daquele produto. Assim como se eu correr uma maratona, né? Se eu correr todo dia, a minha musculatura vai se recuperar antes. E eu tenho também uma tendência de gasto da toxina antes. Então, muitas vezes o paciente que é muito atleta, para ele é mil vezes mais vantagem ser um paciente de indução de colágeno, né? E não um paciente de toxina. Tá. Alguém perguntou do zinco aqui. Na verdade, o Uhum. zinco, ele só vai ajudar se o paciente tiver deficiência de zinco, porque o zinco participa da ligação na placa motora lá da toxina botulínica para evitar a liberação de acetilcolina. Se o paciente não tem deficiência de zinco, ele não vai aumentar a duração da tua toxina botulínica. Então, existem mais ou menos 30% da população com deficiência de zinco, mas essa dose tem que ser dada antes da aplicação da toxina botulínica, 5 dias antes da aplicação da toxina botulínica, tá? Para o zinco estar disponível na placa motora ali na hora da aplicação. Que mais? Dri, tem duas dúvidas aqui. Se
aplicação precoce pode gerar algum dano à saúde. O que a gente falou? Claro que a gente está induzindo a flacidez da musculatura antes. Se eu estou induzindo a flacidez na musculatura, e você faz seguidamente a aplicação, você não está dando tempo dessa musculatura se recuperar. O que acontece? Como a gente tem envelhecimento da derme, a gente também tem envelhecimento muscular. Então, o que acontece? A pessoa vai, sim, perder massa muscular na face antes. Não que isso seja um grande problema, mas, por exemplo, eu que comecei aos 24 anos, e já estou há muito tempo fazendo a toxina, tá? Que a minha musculatura está mais flácida, né? Então, o que eu tenho feito hoje? Eu tenho dado um intervalo maior para que a minha musculatura se recupere e eu tenha uma massa muscular maior para que eu não tenha justamente o que acontece, o que a Adri falou, né? Se eu aplico em testa, o músculo vai ficando atrofiado, ou seja, muito fininho nessa região, e na região onde eu não aplico, ele fica hipertrófico. Então, ó, eu até tenho a linha aqui, mas eu tenho cuidado para que isso não aconteça. Então, pode existir sim um resultado que a gente considera não estético, inestético, pela flacidez E antecipada. alguém perguntou ali, Cris, o tempo de espera. Então, isso varia muito dependendo da força da musculatura de cada paciente. Precisa ser avaliado individualmente. A janela é entre 6 e 12 meses, mas aí vai depender da recuperação muscular de cada pessoa, tá? Eu quero pedir para vocês, quem não está ainda na nossa lista de transmissão, para mandar uma mensagem. Vou deixar aqui o número para vocês mandarem mensagem para entrar na nossa lista de transmissão. Essa de um vídeo que a gente aqui foi direto para a lista de transmissão. E toda semana vai ter vídeo exclusivo para vocês. Pessoal, na lista de transmissão a gente colocou um videozinho bem legal sobre otimização financeira do consultório, tá? Algumas dicas de ouro. Dri, você travou para mim, você tá tranquila aí? Tô colocando aqui, ó. Deixa eu ver como é que fixa aqui. Fixar comentário. Se inscrevam na nossa lista de transmissão, manda uma mensagem para esse número e precisa salvar esse número no telefone de vocês para vocês conseguirem receber as mensagens da lista de transmissão, tá? Dri, então, alguém perguntou se colágeno via oral ajuda, tá? Essa é uma outra aula à parte, mas só para dar um gostinho para vocês, existem alguns tipos de colágeno que, quando ingeridos, sim, podem melhorar também, não só o organismo todo, como pele, né? Como derme. Então, isso daí foge um pouquinho do tema de hoje, que é a toxina, mas sim, e também é um tema legal para uma próxima live. Com certeza. Então, assim, há muitos pedidos, né? Tá todo mundo gostando muito, a gente tá tendo uma repercussão bem legal com as listas de transmissão, com os vídeos, a gente tá bem feliz com a participação de vocês, recebendo mensagens de vocês, né, felizes quando nós estamos dividindo conteúdo com vocês. E tem muita gente que não consegue vir nos nossos cursos presenciais por conta da distância, ou tem filho pequeno e acaba não conseguindo. Então, a gente está montando para vocês um curso bem especial, tá? Então, nas próximas semanas a gente vai trazer os detalhes para vocês, mas a gente está montando para vocês um material muito bacana que vai estar disponível dentro de algumas semanas, tá? Então, façam parte das listas de transmissão que vocês vão saber de todos os detalhes direitinho. Então, a gente realmente está trazendo para vocês com muito carinho o conhecimento que a gente tem, né? Um pouquinho do que a gente sabe. E cada live dessa, cada troca de conhecimento, cada vez que a gente senta para estudar, a gente se engrandece com certeza, né, Cris? Então, Com certeza. A próxima live na semana que vem, no mesmo horário, segunda-feira, 21 horas, a gente vai responder a dúvida master de todo mundo, né, Cris? Que realmente aquela dúvida que todo mundo fica, que a gente levou, eu acho, para conseguir deixar bem claro na nossa cabeça, que é quando o paciente chega para a gente e pergunta o que eu preciso, né? Como desenvolver uma linha de raciocínio, um planejamento e um diagnóstico assertivo, né? Um tratamento de resultado. Então, fiquem ligados, segunda-feira que vem o tema vai ser muito legal.
Mandem as perguntas de vocês para que a gente já vá se organizando, fazendo um roteiro, pensando realmente no diagnóstico, qual que é a linha de raciocínio que a gente segue, né? Lembrando que nós não somos dona da razão. Nós Não. juntamos um pouquinho do conhecimento que a gente teve em vários cursos que nós fizemos, né? Eu e a Cris fizemos cursos, temos escolas diferentes. E a gente vai juntando esse conhecimento e montando esse quebra-cabeça para trazer para vocês o conhecimento mais mastigadinho possível, né, Cris? Então, pessoal, olha lá, tá fixado lá, né? Aqui na tela tá fixado o número. Entra para a lista de transmissão. Na live a gente está tentando passar para o público em geral também assuntos que são bem interessantes também para os pacientes, tá? Mas na lista de transmissão a gente está com alguns outros vídeos que é de mais interesse dos profissionais. Até o último vídeo a gente falou um pouquinho sobre otimização financeira, mudando uma pequena coisa dentro do seu consultório. Tá? A gente já mandou esse vídeo para a lista de transmissão. Para quem quiser, a gente pode mandar novamente. Então, para quem quiser, né? Pode mandar para a gente. E a gente ainda vai trazer mais conhecimento. A gente gosta de partilhar com vocês. A gente vê que algumas dúvidas ainda ficam meio flutuando, porque é muita coisa, né? É um tema muito grande, senão a gente ficaria horas debatendo aqui. Mas a gente pode, na lista de transmissão, né, com esse recurso, abranger mais assuntos e poder tirar mais dúvidas, né? Aqui, ó, a Daiane está perguntando, só responder rapidinho isso aqui é fácil, por que alguns profissionais reconstituem em 1 ml e outros em 2 ml? Então, Daiane, só para você ficar tranquila, mesmo que você reconstitua em 1 ml ou em 2 ml, o que vai interessar aqui agora é que a quantidade de unidades que você vai injetar no teu paciente, tá? O que vai mudar é a parte volumétrica. Travou você aqui, né? O volume... você também deu uma travadinha para mim aqui. Tá? Mas só esclarecendo, não interessa se são 2 ml ou 1 ml, tá? Nós, no nosso curso, utilizamos 2 ml, tá? Isso aí não é uma polêmica, né? Na verdade, o que acontece é que a toxina vai estar menos ou mais diluída e, na verdade, vai ser uma diferença de injeção de volume de produto, né? O que interessa é que você entregue a quantidade de unidades de toxina que aquela musculatura precisa, né? Então, uma musculatura que precisa mais, como uma glabela, você vai utilizar um pouco mais, né? Então, a diluição aí não é uma polêmica tão grande assim, né? Então, se você for um bom profissional e souber a quantidade de unidades que cada músculo precisa, você vai estar aplicando da maneira correta, seja em 1 ml ou 2 ml. E só para finalizar Que aqui, mais? a Mari está perguntando as marcas. Cada marca tem a sua diluição específica. Então, sempre percam, entre aspas, né, um tempinho para ler a bula de cada fabricante para saber quantos ml você coloca, né? A Dispor tem uma diluição um pouquinho diferente das outras, mas vale a pena dar uma olhadinha na bula para saber cada marca como que vocês vão fazer, certo? Então, acho que a gente respondeu a maioria das perguntas. Passamos já de 30 minutos. Quem está assistindo pelo YouTube, se inscrevam aqui no nosso canal, mandem o seu joinha. E vou pedir mais uma vez para quem está assistindo aqui no ao vivo, já ele vai ficar por 24 horas, enviem esse vídeo para os colegas de vocês, porque o que nós queremos é uma harmonização facial de qualidade dentro do nosso país, independente né, do estado que você esteja, independente da cidade onde você esteja, nós queremos trazer o melhor que tem no mundo da harmonização para os nossos alunos e para os nossos colegas. Certo, Cris? Bom, pessoal, obrigada. Boa noite para todos. Obrigada. E Obrigada continue pela mandando as paciência. dúvidas. Beijo.